Olá, bom dia. Sexta-feira, 15 de novembro, Proclamação da República, está começando o ESB Notícias, primeira edição. O que é informação em Vitória da Conquista e região, você assiste a partir de agora. Criatividade e envolvimento dos alunos na 5ª edição do Festival de Cinema de Bate-Pé. Termina o processo eleitoral do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região. Essas e outras informações agora no ESB Notícias, primeira edição. O Ministério da Educação, através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, definiu as regras para as instituições de ensino superior aderirem ao ProUni. As faculdades e universidades que quiserem se juntar ao programa Universidade para Todos deverão emitir o termo de adesão entre os dias 18 deste mês e 6 de dezembro. A adesão é válida para o primeiro semestre do ano que vem. O programa do governo federal, o ProUni, oferece bolsas de estudos integrais e parciais em universidades particulares a estudantes aí de baixa renda. Todos os estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública ou em estabelecimento particular na condição de bolsista podem se candidatar ao programa. No segundo semestre deste ano, o ProUni ofereceu aí cerca de 90 mil bolsas de estudos, das quais 55.700 bolsas eram concedidas integralmente. Na 5ª edição do Festival de Cinema de Bate-Pé, os alunos surpreenderam com tanta criatividade e envolvimento com o projeto. Tem aluno que se envolveu tanto com o filme dos colegas que nem conseguiu finalizar o seu. Pode parecer estranho, mas faz parte do cotidiano dos alunos do Centro Educacional Peri Rosa, em Bate-Pé, um vocabulário um tanto fora do comum. Figurino, roteiro, trilha sonora, set de gravação. Mas eles já conhecem essas expressões há pelo menos 5 anos. Foi quando o professor de língua portuguesa, Davino Nascimento, resolveu criar um festival de cinema na localidade. Trabalhando os clássicos da literatura, os alunos do ano de 2009 perguntaram se eu tinha interesse ou se eu permitia que eles fizessem filme a partir da máquina fotográfica digital e celular. Eu desconhecia esse método, não conhecia e tudo mais, mas eu fui olhando no celular e os meninos faziam vídeos das suas relações diárias, cotidianas, de futebol a namoro, e estava tudo lá, uma espécie de diário, mas em celular. Aquilo me deixou assim, bem interessado, e aí eu permiti. E uma única turma que pediu, a sala toda foi contagiada, e quando eu percebi já tinha 9 turmas cobrando. O festival ganhou o gosto dos alunos e das pessoas de Bate-Pé. Está na sua 5ª edição. O resultado é esse aí que vocês estão vendo na tela. Os próprios alunos são responsáveis pelos filmes, que trazem um pouco do cotidiano da comunidade. Por isso, a escolha do tema, O Lugar que Vivo, conta um pouco de mim. O nosso cinema aqui é muito artesanal, ele é propositivo, ele é fincado em sua história, a singularidade do lugar, e a rusticidade tudo vem dos espinhos da caatinga, e assim caminhamos. O segundo ano foi melhorando, no terceiro já não foi mais Movie Maker, já foi com Adobe Premiere, outros métodos, já contratando alguém para nos ajudar no processo de edição. É muito legal, porque eu não esperava, assim, foi de uma hora para outra, e hoje já está sendo lançado. Assim, para mim é muito legal, é muita emoção, porque apesar de que é muito sacrifício, é passar por cima de muitas dificuldades, hoje estamos aqui com o nosso filme, nosso livro, fazendo sucesso, e é isso aí. A noite foi de exibição dos filmes e de premiação. Esther foi uma das premiadas. Ela se envolveu tanto no projeto, ajudando os outros alunos, que acabou sem conseguir terminar o seu próprio filme. Ganhou o prêmio pela dedicação. Então foi uma experiência muito legal de fazer, assim. E para gravar também, né? Nossa, eu pensei que era muito fácil e realmente não é. É muito difícil gravar esses filmes, depois vai lá editar. Nossa, foi uma emoção enorme, eu aprendi muita coisa com isso. Foi muito legal. Ele participou de 3 filmes interpretando um personagem inspirado em Charlie Chaplin. Levou o prêmio de melhor caracterização de personagem. Eu adorei fazer o filme mudo, foi uma benção na minha vida. Porque, tipo assim, a gente tá acostumado a fazer filme assim, filme com fala, assim, e a gente tinha que interagir assim, falando, interagir para as pessoas entenderem. Aí foi muito legal.
Mas o que vale mesmo é a participação e envolvimento dos alunos no projeto, que é apoiado pela Secretaria Municipal de Educação. A educação ela não acontece só na sala de aula, né? Ela acontece nesses momentos também de atividades culturais, onde toda a comunidade escolar ela se integra e a família, os professores, os alunos participam. E é muito gratificante participar aqui e cada vez mais a Secretaria vai incentivar esse tipo de atividade. O vencedor aí do 5º Festival de Cinema de Batipé foi aí A Hora do Pesadelo, que você viu aí no final da matéria. Vamos aprender um pouco de história, afinal hoje é dia 15 de novembro, Proclamação da República. A repórter aí Camila Moraes conversou com o professor de História sobre esse assunto e tem mais informações. Hoje é dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, e nós vamos aproveitar esse momento para relembrar um pouco dessa história, não só do país, mas também aqui de Vitória da Conquista. O professor Belarmino Souza vai ajudar a gente aqui a lembrar. O Brasil foi a única monarquia aí nessa época, né? Como é que foi esse processo até a Proclamação da República? O Brasil, na verdade, foi a única monarquia das Américas. Ocorreram 2 tentativas no México, porém foram frustradas, não deram certo, e o Brasil foi monarquia desde a sua independência, em 1822, até 1889. E a grande questão é, por que o Brasil foi a única monarquia? Primeiro, o Brasil foi o único país das Américas que teve uma corte europeia sediada aqui, com a mudança da corte para cá em 1908. E o processo de independência teve à frente o príncipe regente português, o Dom Pedro I. E a monarquia permaneceu, não porque foi imposição dos Orleans e Bragança, mas porque a elite brasileira quis. A monarquia era a garantia de que seria preservada a unidade territorial, de que seria preservada o latifúndio, seria preservado também o escravismo. Então, era um instrumento de conservação da ordem existente desde o período colonial. E como então ela deixou de ser monarquia, né? Podemos dizer que ela deixou de ser necessária. Depois de 1848, com a Revolução Praieira, não ocorreu no Brasil mais nenhum movimento que colocasse em risco a unidade territorial. Também não existia nenhum movimento que colocasse em xeque a estrutura latifundiária. E a própria escravidão havia definhado desde o fim do tráfico em 1850 e, por fim, havia sido abolida em 1888. Portanto, os 3 motivos que levaram as elites a manter a monarquia deixaram de existir. E havia uma forte resistência à sucessão de Dom Pedro II com a sua filha, Princesa Isabel, e seu esposo, Conde D. Além disso, havia descontentamento do exército, que se considerava desprivilegiado não era valorizado pelo Império, e até mesmo havia problemas com a Igreja Católica, com a chamada questão religiosa que envolvia a monarquia brasileira e a Igreja Católica. Portanto, a monarquia tornou-se cômoda e desnecessária. Como essa notícia chegou aqui à Vitória da Conquista, que na época também tinha um outro nome, né, professor? Como foi essa história? A história de Conquista é interessante. No Arquivo Público do Estado, eu estava a trabalhar, pesquisando sobre a história de conquista, e descobri um documento que trata justamente da adesão de Conquista à República. Agora, é interessante que o nome da cidade era Imperial Vila da Vitória. O documento fala de toda a adesão, de manifestação pública na chamada Rua Grande, de um documento saudando o Marechal Deodoro, saudando o Manuel Vitorino, que havia assumido o governo do recém-criado Estado da Bahia, né? E o documento é assinado não da Imperial Vila da Vitória, mas sim de Conquista. É verdade que a mudança do nome só se daria formalmente anos depois, mas nesse primeiro documento de adesão à República não falava-se mais Imperial, já se colocava Conquista. Muito obrigada, então, professor, pelas informações. A gente espera ter informado um pouco mais aí para vocês. Camila Moraes para o ESB Notícias. E agora o tempo, a sexta-feira em Conquista começou com algumas nuvens e a previsão indica pancadas de chuva ainda hoje. Os termômetros vão ficar entre os 16 e os 27 graus. Confira a previsão para outras cidades da região. Itapetinga terá uma sexta-feira de sol com poucas nuvens. Mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Barra do Choço, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Pode chover na cidade de Caetanos. As temperaturas variam entre os 20 e os 31 graus. Em Planalto, o dia segue firme e sem chuva. Mínima de 16 e máxima de 27 graus.
E a seguir, vamos conferir como foi a eleição do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região. Agora são 11 horas e 10 minutos. Voltamos já. Combater a dengue é um dever de todos. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas e bicas. A prevenção é a única arma contra a doença. Esta é uma campanha do Centro de Referência em Direitos Humanos e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB. Meu amigo e minha amiga, durante o almoço das 12 às 13 horas, aproveite para se manter informado ouvindo aqui na 97,5 o programa jornalístico UESB Notícias. Apresentado por Júnior Patente e Milena Castro. São entrevistas diversas alusivas aos interesses do ouvinte que trazem os fatos do cotidiano em destaque. O número de casos de diabetes está crescendo no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, houve um aumento aí de 40% da doença no país entre 2006, quando começou o levantamento, e o ano passado. Isso devido aí principalmente ao excesso de peso, à má alimentação e à falta de exercícios físicos da população. Outra pesquisa da Federação Internacional de Diabetes mostra que há mais de 13 milhões de diabéticos no Brasil, o que coloca o país na 4ª posição em número de casos no mundo. Ficamos atrás aí apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos. O índice é alarmante, já que a estimativa anterior era prevista apenas aí para 2030. No mundo já são 371 milhões de pessoas adultas com diabetes. Vale lembrar aí que no Brasil os remédios para tratar da diabetes são distribuídos aí gratuitamente nas farmácias conveniadas, a farmácia aí popular. Terminou ontem a eleição aí do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região. A partir de agora você vai acompanhar como ocorreu o processo eleitoral das 2 chapas que foram inscritas. Bancários de Vitória da Conquista e toda a região participaram das eleições durante os dias 13 e 14 de novembro para a escolha da nova diretoria que ficará à frente do Sindicato dos Bancários no período entre 2014 e 2016. Além da capital do Sudoeste, a votação também acontece em mais 45 cidades da região. Sim, enquanto representante da Chapa 1 na Comissão Eleitoral, a comissão tomou todos os cuidados com processo, para que o processo transcorra da melhor forma possível, mais seguro, mais transparente, e consideramos, portanto, uma vitória da democracia. As 2 chapas tiveram a oportunidade de dialogar com os bancários. O sindicato é composto por 46 cidades na base e mais Vitória da Conquista, 46. São vários roteiros que contemplam todas as regiões. Então, a urna ela passa em todas as agências, postos de atendimento existentes em nossa base. Foram inscritos neste processo eleitoral a Chapa 1 avançar na luta com os bancários e bancárias que tem como candidato à reeleição o bancário Delson Coelho, e na Chapa 2, intitulada Chapa dos Bancários, com o candidato Paulo Barrocas. Para vencer a eleição, uma das chapas precisa de 50% dos votos válidos mais um. E durante o processo eleitoral, a expectativa positiva. A gente espera que, na melhor das hipóteses, seja realmente a decisão dos bancários. Se for para a Chapa 1, tudo bem, para a Chapa 2, melhor ainda, porque a gente tem ideias que a gente acredita que sejam as melhores, mas o que a gente realmente espera é que o bancário, de fato, decida. A Chapa 2, encabeçada por Paulo Barrocas, foi eleita com 398 votos contra 345 da Chapa 1. Os novos representantes vão tomar posse em 1º de janeiro de 2014. E a gente fica por aqui. Outras informações você acompanha logo mais às 6h30 da tarde no UESB Notícias, 2ª edição. Boa tarde para você, bom feriado, excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira.